Podemos explicar um pouquinho mais essa dinâmica da nossa família para a relação abusiva? Por que que às vezes a pessoa fica na relação? Por que que é difícil sair dessa relação? Ou até termina essa relação abusiva e vai para uma outra relação abusiva? Você pode estar explicando para gente? Uhum. Na verdade, assim, ó, o que que acontece? Quando nós nascemos, a gente nasce numa determinada dinâmica familiar, tá? Essa dinâmica familiar, ela tem determinadas características. O ideal seria uma dinâmica familiar segura, tranquila, amorosa, mas nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, quem está ouvindo a gente aqui, né? Puxa pela memória como que era a sua dinâmica familiar, né? Geralmente, 99,99% de mulheres que são vítimas de narcisista tiveram uma dinâmica familiar conflituosa. Ah, mas meu pai era amoroso, minha mãe era amorosa. Mas se você puxar pela memória, você vai ter memórias da relação do pai e da mãe amorosa, que não era tão estável e afetiva. Tá? E nós, filhos, vamos aprendendo a amar com os nossos pais. Então, se a minha mãe e meu pai tiveram uma relação tóxica, uma relação abusiva, e eu cresci presenciando aquilo, eu começo a entender que aquilo é amor. E o narcisista, ele é muito ambivalente. Então, ao mesmo tempo que ele ofende, denigre, ele ama e faz tudo. Então, nessa ambivalência, ele passa tanto para a parceira amorosa, quanto para a criança que está ali presenciando aquela relação abusiva e tóxica, que amar é aquilo. Você vai para a tua vida, para a tua adolescência, inicia a tua vida amorosa, vai para a vida adulta com esse registro. E aí são os imãs, né? Porque aí eu só vou me interessar por homens, por rapazes que tenham um perfil parecido com o papai. Se eu sou um garoto, eu só vou me interessar por mulheres que têm um perfil parecido com a mamãe. E eu vou me comportar parecido com o papai, ou eu vou me comportar parecido com a mamãe. E isso vai se estendendo na vida. E a maior parte de nós, a gente vive sem refletir. A gente vai fazendo. Né? E uma relação narcisista, ela é muito encantadora, né? Então, tem vários termos hoje, né? Tem o gaslighting, tem uns termos que talvez você vai saber melhor. Os termos que as mulheres é, trazem para dizer o tipo de relacionamento que é, né? O cara nos aplicativos, né? As cidades maiores têm isso, né? Eu atendo várias pessoas Uhum. online, e aí eu tenho pessoas de Uberlândia, eu tenho pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí elas vão falando que esses encontros pelos aplicativos, né? O cara some de repente. Só que essa mulher acreditou naquilo que esse cara estava falando, porque é gostoso acreditar naquilo, porque tem uma mistura de eu não quero alguém como meu pai, eu quero um príncipe encantado. Então, todas essas misturas faz com que a gente vá se, a mulher, né? A gente vai se enevoando, vai se amarrando, e fica nesse lugar paralisante de vítima. Aí eu termino uma relação com um cara abusivo. Se eu não tenho consciência dessas coisas em mim, da minha história, eu vou voltar a me sentir atraída por um cara que tem comportamentos parecidos, né? O cara bacana, o cara legal, o cara que liga no outro dia, o cara que não é grosso comigo. Eu acho estranho, eu sinto que falta alguma coisa. Porque, na verdade, a forma de registro de amor que eu tive desde a infância, ela é distorcida. E aí vai virando uma bola de neve.
Como é importante a gente estar passando essa informação, né? Que a pessoa fica relutando, relutando, relutando com algo que às vezes ela não consegue, né? Parece que vou sair dessa, eu já ouvi assim, vou sair dessa relação para entrar em outra relação até pior, Porque, na né? verdade, Parece que ela, no pensamento dela já está com isso, já está com esse destino já. então, na verdade, eu escuto isso mesmo pessoas que não vivem uma relação abusiva, que está num casamento que não gosta mais, não tem mais desejo, que já foi bom, mas não é mais, e não configura uma relação abusiva, que as pessoas falam assim, mas eu vou trocar 6 por meia dúzia. Mais ou menos. Se você for para a próxima relação da mesma forma que você é nesta relação, talvez você troque 6 por meia dúzia. Se você for mais consciente, conversar um pouquinho com esse lugar de vítima que você ocupa, porque o lugar de vítima, ele aponta o dedo para o outro dizendo que a culpa é do outro. E a vítima, ela tem uma dificuldade de olhar para ela no sentido assim, qual é a parte que eu complemento dessa história? Qual é a parte que eu alimento dessa história? Qual que é a parte que me encanta dessa história? Né? Então, enquanto você, vítima de um narcisista, não começar a olhar para você e refletir, e parar de querer achar a resposta do outro, do porquê o outro faz isso, do porquê do outro, você vai estar no mesmo lugar. E aí, no mesmo lugar, na outra relação, realmente você vai trocar 6 por meia dúzia. Agora, se você começa a refletir, começa a ter mudanças internas de comportamento, né? Achar resposta, começar a fazer conexão, fazer pequenas mudanças de comportamento, porque as mudanças de comportamento genuínas, elas são pequenas a princípio, e assim, não espere que elas sejam grandes, tá? O outro começa a perceber que você está diferente, né? E a gente já falou isso numa outra live. O narcisista, ou melhor, o abusador, que o narcisista é um abusador, ele fareja. Ele não aborda todas as mulheres. Ele fareja. Ele olha, ele joga isca, ele percebe qual é a mulher que pega a isca, qual que é a mulher que fala essa conversinha mole e não dá. Entende? Então, assim, é o imã. É o abusador com a abusada. Né? E aí tem um lugar nessa vítima que é um pouco complicado, que mistura a característica da vítima, que eu acho que mistura um pouco a característica feminina. A mulher ela tem essa característica muito mais forte que o homem.